Muito bem, fala Rodrigo Machado do Vascaúí, irmão. É isso, Azevedo, já temos data para a chegada de Maurício Lemos ao Vasco da Gama. Vai ser amanhã, pela manhã. Ele desembarca no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Gigante da Colina. Lembrando que o Maurício Lemos é o terceiro zagueiro contratado pelo Vasco para essa temporada. Antes, o clube já tinha contratado o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. E será o quinto reforço, porque ainda tem o goleiro Daniel Fusato e o Tietê. Então o Vasco vai aos poucos se reforçando, como pode, mesmo sem dinheiro. E o Maurício Lemos, como a gente já vem falando amplamente, vem para ser titular. A priori é isso. Ele será titular ao lado do João Vitor. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai lembrar que o Adson se machucou, lesão grave, passou por uma cirurgia em setembro do ano passado para prender uma placa de fixação com o objetivo de corrigir a fratura na tíbia da perna direita, e é um jogador muito importante para o Vasco. Só que o que está acontecendo com o Adson nesse momento? Ele vem sentindo essa placa raspar na perna à medida que realiza determinados movimentos. E isso vai atrasar um pouco o retorno desse importante jogador. E o Vasco agora, inclusive, cara, avalia se é necessário realizar um novo procedimento para a retirada dessa placa. E o departamento médico aguarda apenas a conclusão da adaptação tecidual, do tecido ali daquele local, para tomar uma decisão. E aí, cara, diante desse novo fato, a expectativa é de que o Adson volte a ficar à disposição agora do Fábio Carille entre o fim de fevereiro e o início de março, lembrando que ele estava sendo aguardado pelo menos para o início de fevereiro. Então atrasa aí pelo menos um mês ou até um pouco mais essa volta aos gramados. O fato é que o Vasco, a gente falou sobre isso aqui já em outras ocasiões, o Vasco está com um cobertor curto, pelo menos nesse início de ano, e quando você tem a volta de um jogador como o Adson adiada, é sempre motivo de preocupação, né, Vitor? Mas se for pra adiar e ele voltar bem fisicamente, né, eu prefiro assim. Me parece que o Vasco tratou com muito carinho o Paulinho e o Jair e vai ganhar 2 reforços internos agora, pós lesões graves. E o Adson teve uma lesão grave também, o DVD também teve uma lesão grave, mas a partir do momento que eles estiverem à disposição, que estejam à disposição de verdade, né? Essa é a grande expectativa. Agora, todos os principais reforços do Vasco, o Rodrigo falou muito do Maurício Lemos, é uma posição carente, mas os principais reforços do Vasco, praticamente todos, são jogadores que estavam no departamento médico e que fizeram muita falta no ano passado. Cara, a torcida do Vasco, ela se notabiliza aí por chegar junto do time, né? Apoiar de forma incondicional. Amanhã é estreia do Campeonato Carioca em São Januário. O que você acha? Vai ter presença de público significativa, na sua opinião? Cara, ano passado eu fui sem nenhuma expectativa trabalhar num Vasco e Boa Vista, nas mesmas circunstâncias. Era um time sub-20 do Vasco contra o Boa Vista e mesmo assim o estádio esteve lotado. Eu, sinceramente, cara, como tá muito cedo, é muito janeiro ainda, né, Azevedo? Pô, dia 10 de janeiro, cara. Se o tempo abrir, me parece que tá abrindo um pouquinho. Tá abrindo. Acho que a galera vai pra praia, não vai pro jogo, não. Será? Eu acho que teremos uma torcida presente lá, mas não ingressos esgotados como foram nesses jogos do ano passado. Até porque, cara, não é tão atrativo assim o jogo, né? Vamos falar a verdade. São garotos e jogadores que voltam de empréstimo. Esses jogadores que voltam de empréstimo são Zé Gabriel, Serginho, enfim. Espero estar enganado, tomara que a torcida esgote os ingressos e que a gente tenha 20 mil pessoas lá em São Januário, mas eu não tô muito otimista, não. Olha, o Carlão tá preocupado aqui, olha, a situação do Adson preocupa, hein? Essa cirurgia, sei não, jogador importante, melhor contratação, deu certo, substitui o Peck à altura. Agora, o Carille foi questionado essa semana, atenção, é Carille, não Carelli, como o pessoal tá falando aí, Todo mundo Carelli, errou, de todas as formas possíveis o sobrenome do Carille. Fábio Carille é o nome do homem. Ele foi questionado sobre o estilo de jogo. E por que ele foi questionado sobre isso? Porque a gente sabe aqui, a gente já falou bastante essa semana, que ele é um técnico defensivo, todo mundo chama de retranqueiro. E aí ele foi questionado, você vai dar a bola ao adversário, ficar esperando o adversário atacar para sair nos contra-ataques? Ou o Vasco em 2025 vai ter mais a posse da bola, vai ser um time mais propositivo?
O que você pode falar pro torcedor vascaíno que tá aflito aí em relação ao time para 2025, Carille? Muitas vezes você pode ter resultados com toque de bola. Eu penso que é um time muito qualificado, muito técnico, onde, o que eu já posso adiantar para vocês, independente do sistema que for jogado, vai ter muita valorização de posse de bola, né? Vai ter bastante ficar com a bola, entregar menos a bola para o adversário, ter mais controle do jogo. Isso eu já posso adiantar para vocês, independente se é 3-5-2, se é 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, eu vou trabalhar muito a questão da valorização da posse de bola. Esse trabalho já começou ontem, hoje a gente já voltou a fazer com um grupo. O grupo ainda está separado por conta dos exames que estão sendo feitos, mas é algo assim que a gente vai priorizar muito, a valorização da posse de bola pela qualidade do elenco e dos jogadores que tem. Aí, então, um time com posse de bola, é o que fala Fábio Carille. Agora, pra gente terminar esse papo com o Carille, a pergunta que é feita a todo treinador que assume o Vasco: Payet e Coutinho, Eita. podem jogar juntos no mesmo time, Carille? Penso que quando tem qualidade a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se tiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. Mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, 2 meias, jogadores que, o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado sobre isso sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo. Tá aí. Então, mais um treinador que chega que sim, qualidade, tem que jogar juntos. Então, a gente tem que aguardar aí pro início da temporada também a condição física dos 2 jogadores, tanto do Payet quanto do Coutinho. Ele citou também o Guilherme Estrela, né? Que é um... Cara, eu sou muito fã do Estrela. Aliás, ele, além de ser um jogador promissor ainda, mas que fez uma ótima base no Vasco, ele é torcedor do Vasco mesmo. Inclusive, acho que foi ano passado, que ele tava na arquibancada. Tava lá em São Januário, torcendo ali, perto das organizadas, GDA e tal. GDA ainda existe, né? Então, tava por ali. E é um vascaíno mesmo, é um torcedor em campo, né? E é um garoto que ele falou bastante durante a coletiva, parece que tá apostando muito nessa volta do Estrela depois da contusão. Tomara que seja muito útil ao Vasco. E foi citado por nós aqui no início do programa também como jogador para ser observado em 2025. E o Vasco vai amanhã pegar a equipe do Nova Iguaçu, como a gente sabe aqui, com vários jogadores da base, um time reserva, né? Reserva não, sub-20, alternativo. Tá longe de ser reserva. Enfim. Assim, eu odeio a nomenclatura time alternativo, mas esse é um time alternativo. Alternativo porque tem uma mescla, mas enfim, tem uma mescla e a minha grande expectativa para amanhã é, por exemplo, ver o Paulinho em campo, pelo menos por alguns minutos. É o Paulinho que já falou aqui, se colocou à disposição. O Vene e o Pedrosa deram um provável Vasco aqui. Posso antecipar? Posso te furar? Você deixa eu te furar, Rodrigo Machado? Fura. Lá ele. Pablo no gol, Paulinho na lateral direita. Não o Paulinho Paula, é o Paulinho Babilônia, que é sobrenome dele, é do Sub-20. Paulinho Babilônia. Dupla de zaga, Lincoln e Luiz Gustavo. E aí na esquerda, Vitor Luiz. Olha aí. No meio campo, de Lucas, Zé Gabriel. E o quarteto ofensivo com o Serginho, Macedônia. Meu Deus. Bruno Lopes, Alegria e GB. Esse é o provável Vasco. Alegria seria a lei do ex, né? Cara, não dá pra gente, sinceramente, fazer qualquer previsão do comportamento do Vasco com esse time. Você espera que algum desses jogadores esteja no elenco do Vasco pra temporada? Eu sinceramente, não. O Pablo deve ser o terceiro goleiro. O Lincoln e o Luiz Gustavo são 2 bons zagueiros da base, devem compor elenco junto com os zagueiros que estão chegando, lá pra 4ª e 5ª opção. O Vitor Luiz acho que vai ser o reserva imediato do Piton. De Luca ou Zé Gabriel, será que algum dos 2 vai fazer parte do elenco? O Zé Gabriel é pra uma posição carente. O Vasco não tem outro primeiro volante, né? Só tem o Hugo Moura. De resto, o Serginho eu acho que não tem futuro no Vasco. Obrigado, Serginho, eternamente pelo gol de 2023. O Vasco não tem interesse em mantê-lo. Ele vai jogar os jogos iniciais do Campeonato Carioca. Mas enfim, acho que não vai permanecer para a temporada. O Bruno Lopes e o GB, os 2 ainda têm idade de sub-20. O Bruno Lopes tem 17 anos, né? O Alegria estourou a idade, não tem mais idade de sub-20. Não sei se ele vai continuar depois do Campeonato Estadual. Aliás, tinha uma pergunta para você mais cedo a respeito dele, do técnico do Nova Iguaçu. Carlos Vitor. O Cal. O Cal. E aí a pergunta era, ele continua para esse ano? Continua.
É um dos treinadores mais longevos do futebol carioca. Gente, é só um detalhe, vocês estão falando aqui do Serginho, o Perseverar tá aqui. Serginho fez o gol mais importante do Vasco nos últimos 2 anos. Isso é verdade. Gente, eu quero lembrar. Isso é verdade. Eu quero lembrar que no final das contas, o Vasco não precisaria ter vencido o jogo. As pessoas esquecem disso. Porque o Santos tomou o gol do Fortaleza, né? Exatamente. Então, o gol dele foi importante, emocionou São Januário, todo mundo vibrou, mas se não tivesse o gol, o Vasco não cairia do mesmo jeito. Foi um dos momentos mais, assim, não vou falar engraçado, mas foi engraçado por um lado e trágico por outro. Não teve nada de engraçado. Porque aquilo. não, Tem uma coisa que aquele jogo não o engraçado foi o seguinte, é que eu estava atrás do gol, né? Os jogadores do Vasco, eu já falei isso aqui algumas vezes, jogadores reservas do Vasco estavam ali, né? Eles largaram o meio aquecimento e começaram a observar os outros resultados, só que eles não estavam com o telefone na mão. E quem tinha um telefone? Eu e mais um companheiro que estava ali atrás, só tinham 2 repórteres atrás do gol, né? E aí, cara, eu lembro do desespero barra... E aí vem um momento engraçado, né? Porque o Léo Pelé, que agora saiu do Vasco, tava chorando assim, vamos cair, sabe que o Léo Pelé tudo. Agora virou Léo Pinheiro, né? Ele pediu pra ser chamado de Léo Pinheiro até agora. porque é melhor, né? Léo Pinheiro também, de aparência. Eu prefiro nós. Eu prefiro. E o Léo Pelé, ele tava chorando, eu não lembro quem tava também ao lado dele, mas porra, o cara tava roxo. Porque é aquela expectativa, vamos cair, não vamos cair. E aí quando veio a informação de que o Vasco, mesmo com o empate, não cairia, eles começaram a mudar o semblante. Gol do Marinho, né? Isso. E aí quando o Vasco faz o segundo gol, o Léo Pelé, que estava... Ele é um dos jogadores mais desesperados. Ele saiu em direção à torcida do Vasco, comemorando, dando soco no ar, e como se o Vasco fosse campeão. E depois de uma entrevista para o Léo Pinheiro, que me ajudou naquela transmissão, tava fazendo o adversário e acabou também entrevistando os jogadores, como se fosse um título ali. Foi legal. Cara, mas não é como se fosse um título. O time tá... né, era o objetivo de ser rebaixado. Mas por que eu tô falando... Aí, não é nem questão de parecer um título, é questão de ter que comemorar. Qualquer jogador de qualquer clube comemoraria uma situação daquela. Mas minha referência de título é a seguinte: hoje a gente não consegue entrevistar ninguém dentro do campo, a não ser quando o time é campeão. Então a assessoria de imprensa deixa a gente entrevistar os jogadores. E aquela vitória foi tão grandiosa que a assessoria de imprensa do Vasco falou: vocês podem fazer qualquer jogador, podem entrevistar qualquer jogador. E o Léo, cara, foi entrevistar o Léo Pelé, ele deu umas entrevistas mais legais, assim, dos últimos tempos que eu ouvi, chorando, falando de todo o sentimento que ele teve ao longo do ano, a dificuldade daquele Vasco de 2023, 2020. E aí, 24 foi tão difícil pra ele quanto, né? Mas assim, mas aquele Vasco de 2023 foi... O negócio ali foi... Então, foi um negócio muito legal. Então, o Serginho tá marcado na nossa memória por esse gol. E só. Verdade. Pois é, o Vasco, ele tava, como eu já tinha falado aqui há algum tempo, né? Tentando se acertar com o Wanderson do Internacional, que também pediu aí um salário mais robusto no time do Vasco da Gama. Só que nesse momento a negociação esfriou, porque ele pediu o salário, o Vasco não respondeu. E a diretoria do Inter, que estava inclinada, inclusive, a fazer negócios com o Vasco, entendeu que a não resposta do Cruz Maltino é que o Vasco desistiu do negócio. Só que, como eu falei aqui, o Vasco segue atrás de um jogador para o ataque. Pode ser um centroavante, vai ser um ponto esquerda, como disse o Fábio Carilli, e pelo menos mais um zagueiro, sendo que o Vasco já contratou 3 nessa janela. Mas o Wanderson, que eu acho um bom jogador do Internacional, sim, está na mira ainda do Vasco. Agora a diretoria do Internacional entende que o Vasco praticamente saiu do negócio pela pedida salarial do atacante colorado.